Boa tarde, estudantes. Boa tarde, professores, gestores e todos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mão na Massa no CIEBP, que acontece todas as segundas e terças-feiras, ao vivo, direto aqui do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP. Fazemos muitas atividades que desenvolvem as habilidades focadas para a tecnologia e inovação. Então, para isso, eu quero, antes de mais nada, convidar vocês para visitarem o CIEBP, que está aberto para as visitas presenciais. Aqui vocês vão conhecer 7 espaços cheios de inovação, tecnologia e criatividade. Vocês vão adorar. Nós temos um espaço aqui que é computação na prática, plugada e desplugada. Nós temos outro espaço também que é da cultura digital, onde a gente trabalha todas as mídias audiovisuais e que vocês vão adorar conhecer. Temos o espaço da cultura maker, onde a gente trabalha com robótica sustentável, aliada a uma tecnologia de alta ponta, então você vai ver aquele robozinho de papelão ganhando vida, é muito legal. A gente tem o espaço também da robótica, que é ligada mais à programação, né, através do Arduino, da Microbit. Nós temos também um espaço que é da modelagem tridimensional, onde nós temos uma impressora 3D e uma cortadora laser. E vai ser muito legal vocês verem esses aparelhos em funcionamento. E nós temos ainda o Hub de Inovação, que é desse espaço aqui que a gente está falando hoje e onde vai ser a nossa aula. Mas, pessoal, antes de falar da nossa aula de hoje, eu quero passar algumas informações muito importantes para vocês, tá? A primeira é que as visitas aqui no CIEBP, ela é composta por 3 modalidades. Ela é composta por 3 modalidades. A primeira são as trilhas para os alunos. Os alunos vêm aqui e passam por 3 espaços e têm uma experiência de imersão, conhecendo um pouco do Centro de Inovação. No total, são 19 trilhas. Se vocês entrarem no site, vocês vão conhecer todas elas. As trilhas que são específicas para os alunos acontecem segundas, quartas e sextas. Nós temos uma segunda modalidade, que é a formação de professores. Essa formação, os professores vêm e conhecem todos os espaços e saem daqui com uma noção bem legal do que é o CIEBP. E ele já pode pensar naquilo que ele pode depois trazer os alunos dele para fazer uma formação mais específica das trilhas. A formação de professores acontece só de terça e quinta. E nós temos uma terceira modalidade, que é a mentoria. Se você, professor ou aluno, tem algum projeto que está querendo colocar em pé, que está com alguma dificuldade, ou quer alguma coisa ali para melhorar o seu projeto, marca uma mentoria com a gente, que você vai passar 2 horas aqui com os formadores, dos espaços específicos voltados para o seu projeto, e você vai receber toda a orientação para colocar o seu projeto em pé. Tá? As mentorias acontecem todas as terças e quintas. E é muito importante que vocês saibam, pessoal, todas as visitas, todos os alunos, os professores, as mentorias, elas ocorrem somente através do agendamento. E o nosso telefone para agendamento é esse que está aqui embaixo. É o 975445056. Você pode fazer também o agendamento pelo e-mail, que também vai estar aqui embaixo, centrodeinovacal@educacal.sp.gov.br, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre o CIEBP, visitem o nosso site, que vai estar aqui embaixo, né? centrodeinovacal.educacal.sp.br. E, finalmente, e não menos importante, nós temos o nosso Instagram, que a gente vai colocar aqui embaixo também, e vocês vão ver, @CIEBP. O Instagram é um lugar onde a gente coloca as informações atualizadas, está sempre alimentado com as últimas atividades do CIEBP,
curtam, compartilhem, sigam a gente que vocês vão adorar. Vocês vão conhecer mais o dia a dia aqui do CIEBP. Bom, então, chega de teoria, vamos agora mãos à obra. Ou melhor, vamos à mão na massa com o CIEBP. Boa aula e eu passo para o Maurício. É com você, Maurício. Fala, estudantes, professores, gestores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mão na Massa ao vivo, transmitido aqui pelo CIEBP, Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, e transmitido pelo Centro de Mídia São Paulo. O tema do nosso programa de hoje é Estudantes e Empreendedores, o sucesso na prática. Vocês estão vendo aí na tela o slide do nosso tema da aula. Através de uma entrevista realizada aqui no CIEBP, vamos contar a trajetória de uma ex-aluna da Rede Pública Estadual Paulista, que viu no seu projeto de vida o empreendedorismo, tá certo? Volta a tela aqui para mim, por favor. Você também pode participar do nosso programa de hoje. O chat vai ficar aberto, tá certo? Então você pode estar interagindo, colocando as suas observações, os seus comentários, e durante a programação de hoje estarei lendo os comentários ao vivo aqui para vocês, tá certo? Não esqueça de informar a qual escola você pertence, isso é muito importante, combinado? O programa de hoje será apresentado por mim, professor Maurício, e também pela professora Simone. Então agora vamos deixar de conversa e vamos ver como é que foi essa entrevista com essa convidada tão especial. É com você, Simone. É isso aí, Maurício. Eu vou pedir para a produção colocar o slide 4, por favor. Então, a gente vai ver a primeira parte dessa entrevista, conhecendo uma empreendedora proprietária de uma startup. Vamos ver o vídeo? Daqui a pouco a gente volta. Na massa, falando sobre empreendedorismo. Estamos com uma startup aqui, olha. A gente está com a Grazi Silva. Ela é startup, dona da empresa Repagina-me. E ela vai falar para a gente como é o passo a passo da gente se tornar uma startup, da gente entrar no mundo do empreendedorismo. Ou seja, a gente tem uma pessoa que vai falar sobre a prática, que é aquela coisa que todo mundo sempre está perguntando para a gente. E aí, Grazi, tudo bem? Tudo bem, Simone. Obrigada pelo convite. É isso aí, vamos dar todas as dicas possíveis aí para a molecada, para a galera começar o seu pequeno negócio, seu primeiro negócio inovador, né? É isso aí. A gente fica honrado da sua presença aqui, Grazi, muito mesmo. E a gente vai começar fazendo uma pergunta que é básica, né, gente? Grazi, aonde você estudou? Onde você fez o seu ensino fundamental? E eu sei que você acabou terminando no METEC. Conta pra gente um pouco a sua trajetória de formação, desde o ensino fundamental até a ETEC. Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu estudei na Zona Leste, depois eu mudei para uma cidade chamada Poá, e foi lá que eu fiz o meu ensino médio, uma escola estadual, e depois numa ETEC, eu fiz uma formação técnica em administração, que para mim foi um divisor de águas. Então eu sou muito grata pelo ensino público e por ter acessado todos esses equipamentos de alta qualidade como a ETEC, né, esse equipamento. Então, acho que é basicamente isso. Ah, legal. Quando você fez o seu curso na ETEC, você tinha empreendedorismo? Como é que você foi chegar no empreendedorismo dentro dos seus estudos? É assim, eu já tinha negócios, eu tive desde barracas de pastel até empresa de tecnologia, então eu sou a típica empreendedora da periferia, né, que a gente começa muito por necessidade, e quando eu fui fazer o ensino técnico, eu já tinha estudado tudo que tinha público, eu me coloquei a aprender, isso foi muito, muito importante. Mas dentro da ETEC, nós tivemos aula de empreendedorismo, de marketing, e isso ajudou eu profissionalizar todo aquele processo que era quase que amador, né? Quando a gente começa a empreender, é um processo muito amador, necessário, mas muito amador. Então, a aula de empreendedorismo
E a aula de marketing foi de suma importância para o meu conhecimento e para ter um negócio hoje de sucesso. Ah, que legal. Então você acha que a educação, o empreendedorismo nas escolas, na educação é muito importante? Com certeza, com certeza. Grazi, hoje a gente nesse mundo do empreendedorismo, a gente ouve falar muito assim de startup, hub de inovação. Eu queria que você explicasse para o nosso público, que é basicamente jovem, o que é uma startup. Dá um exemplo prático. O que faz uma startup? Todos esses aplicativos que hoje vocês utilizam no celular de vocês nasceu como uma startup. Hoje talvez eles não sejam mais, porque tem um volume aí mundial, mas o processo de crescimento dele é uma startup. E o que significa isso? Eles crescem sem necessariamente crescer o número de colaboradores, sem crescer o número de mão de obra, né? Então, tem que ter o viés de inovação, tem que ter ali um diferencial, né? Então, utilizar o que já existe no mercado, mas de forma inovadora, e poder crescer sem necessariamente crescer o número de funcionários. Então, basicamente, uma startup é isso hoje. Tá? Entendi. E a gente também ouve falar muito de hub de inovação. Inclusive, esse espaço que a gente está aqui é o hub de inovação do CIERB. E como é que você definiria também um hub de inovação e dá um exemplo prático para a gente? Olha, eu acho que isso aqui é a representação, esse ambiente aqui, né, que eu conheci hoje, é uma representação disso. O hub de inovação ele tem basicamente esse objetivo, que é conectar pessoas, que é conectar não só o aprendizado, que eu acho que é o foco principal de vocês aqui, mas conectar empresas, conectar lideranças, né, conectar investidores. E é basicamente o objetivo do Hub de Inovação é a conexão. Então, acho que se eu pudesse falar de uma maneira muito simplória, é isso. Um exemplo é outros equipamentos que existem, né, em outros lugares, o lugar que eu moro também existe. Então, aqui é exatamente existe esse movimento de conexão entre o aluno, o professor, o investidor, né, o mentor. Então, na aula passada, a gente deu uma definição que a gente encontrou no site do BNDES, Grazi. Era uma comparação, assim, o hub de inovação é comparado a um shopping center, onde os lojistas seriam as startups e a clientela, os clientes, são os empreendedores, os investidores, as universidades, os pesquisadores, investidores, porque tem gente que gosta de investir numa startup que está crescendo, porque ele também vai ganhar nesse crescimento. Você acha que essa comparação é plausível? Total, né? Foi o que eu tinha te falado. Tem muito sentido isso, acho que é uma maneira muito... eu gosto de tangibilizar muito muitas vezes a gente está na inovação, utiliza a palavra super tecnológicas, tá? Mas faz muito sentido isso. E é basicamente o que eu falei, mas tem todo esse objetivo e o objetivo central, né? Quando eu falo conexão, o objetivo central é esse, é trazer todo mundo para perto e poder se auxiliar. Então, é isso mesmo. É bom porque a gente precisa sempre lembrar que a gente está lidando com um público muito jovem e a gente tem que ser sempre didático, né, nas explicações, nos exemplos, e é exatamente isso que você está fazendo aqui. A gente está adorando a sua entrevista. Grazi, você se considera uma startup ou uma empreendedora? Eu me considero uma empreendedora, né? E a minha empresa é uma startup, né? A gente é pequenininho, somos pequenininhos ainda. O negócio ainda não é escalável, foi o que eu te falei. Um negócio inicial com viés de inovação. Todos esses negócios que nascem hoje com uma pontinha de inovação, e é importante falar, gente, que inovação não necessariamente tem que ter tecnologia. O Repaginame tem pouca tecnologia hoje, mas necessariamente é uma startup porque tem inovação. A gente pegou o que tinha dentro do mercado e transformou. Então, o Repaginame hoje é uma startup e eu com certeza sou uma empreendedora e uma empreendedora de impacto social, que é um diferencial também. Então eu faço todo o foco do meu trabalho, de tudo que eu coloco à mão, que tenha impacto para a sociedade, que melhore a vida das pessoas. Né? Então, legal. esse é o nosso diferencial.
Muito legal. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber qual é a startup dela. Só que antes dela entrar nesse assunto, eu vou fazer duas perguntinhas para você, porque eu acho que é importante entender como a Grazi conseguiu chegar a ser uma startup de sucesso, né? Sucesso no sentido de bem-sucedida. Grazi, como foi o seu comecinho de carreira na entrada do empreendedorismo até você se tornar uma startup? Qual foi o caminho que você foi traçando? Assim? De uma maneira bem resumida, porque a história é longa. Como eu disse, eu tive desde barraca de pastel até empresa de tecnologia, isso é muito verdade, gente. Então isso foi de suma importância para eu aprender a ter resiliência, né? Eu tive negócios locais, eu aprendi a lidar com clientes, eu estudei muito, né? Uma coisa que eu falei para a Simone é que a gente, muitas vezes o empreendedor, ele não quer aprender mais, né? Quando somos novos, os pais, as mães pedem que aprendamos, mas a gente paralisa, não, isso é besteira, então é muito necessário ter conhecimento. O meu ciclo de empreendedorismo, ele começou conhecendo, né? Dentro de sala de aula, e não necessariamente na escola convencional. Eu fiz ETEC, fiz Senai, eu fiz tudo que tinha ali gratuito, né? Sebrae, nós estudamos muito, estudei muito e fui entendendo que dava para montar várias coisas. Testei, teve coisas que não deram certo, negócios que não deram certo e basicamente chegamos no Repagina, né, ali, e para ter a ideia do Repagina eu precisei ir para a rua, precisei ouvir os clientes, precisei entender de uma forma muito peculiar a necessidade dos negócios locais, né? Depois você vai falar o que é que eu faço, mas teve todo um processo de ouvir e de entender a necessidade do mercado, não simplesmente sair tendo uma ideia. Isso foi um dos diferenciais do que a gente faz hoje. Você fez a ETEC, você não seguiu o caminho universitário, isso não te impediu de ser uma startup bem-sucedida. E você pretende fazer uma universidade? Você acha que a universidade não é o único caminho? Não, eu acredito que a universidade é um dos caminhos. Eu não quis fazer, né, foi uma opção, até por questões financeiras, sim, por questões de ter que parar algumas coisas. Eu já sou mãe, gente, né? Então eu tive dificuldades que não me paralisaram, mas como toda mulher tem aí suas demandas. Então eu optei por não fazer uma universidade, mas eu acredito muito no caminho da universidade. Porém, eu acho que isso não é impedimento para a gente poder acessar, né? Eu passei em vários programas de acelerações com pessoas que eram pós-graduadas, pessoas que estudaram fora do país, né? Então isso nunca foi um impeditivo para eu acessar os grandes players que eu acessei, as aceleradoras e os parceiros e todas as empresas que apoiaram a gente desde o início. Então, isso nunca foi um problema, não, pelo contrário. Eu acho que a experiência no mundo empreendedor que eu tive, de ter tido vários negócios ali, como eu falei, desde a barraquinha de pastel até a empresa de tecnologia, foi de suma importância na hora de acessar todos os apoios e todos os benefícios que nós tivemos desde o início. Que legal, que história, né, gente? Mas a universidade é importante, sim. Eu acho que, se não a universidade, conhecimento de alguma forma. Puxa vida, né? Que história, né, gente? Então, a gente aqui atrás, vocês devem estar percebendo que tem um monte de palavra, né? A gente montou aqui o mapa mental com todas as palavras-chave dessa primeira parte da entrevista. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, vou virar bem devagarzinho assim, para vocês verem que nessa parte em azul, a gente deu uma prioridade aqui, ó, para a parte da educação. O que a gente está querendo dizer com isso? Vocês veem, ela foi uma aluna de escola estadual, uma aluna de escola pública. Depois que ela terminou o ensino médio, ela foi fazer o ETEC, ela optou por não fazer uma universidade, foi uma opção. E depois ela, dentro da escola técnica, no curso técnico, ela conheceu o empreendedorismo e o marketing, que foram muito importantes para ela. Mas uma coisa que é muito importante, que ela fala no final, né?
a educação empreendedora. Ela é importante para que a gente tenha desde cedo e já comece a saber o que a gente vai fazer com o nosso projeto de vida, né? Os nossos jovens que estão aí estudando. Eu vou pedir agora a gentileza para a produção colocar o slide 9. Bom, agora a gente vai conhecer o que é que a Grazi, ela como pessoa é uma empreendedora e a empresa dela é uma startup. Então a gente vai conhecer um pouco da trajetória dela para conseguir abrir essa empresa, essa startup. Por favor, produção, o vídeo. Vou entrar no mérito da startup que a Grazi tem hoje, que se chama Repagina-me, né? Então, vamos ver. Quando foi que você pensou em criar o Repagina-me? Quando foi que o bichinho do empreendedorismo foi lá e picou você falou, vou criar a minha startup? Como é que foi o começo da Repagina-me? Eu estava fazendo um trabalho voluntário numa instituição aqui em São Paulo. Eu falo em São Paulo, gente, porque eu sou do interior, longe das coisas. E nesse período eu comecei a ver negócios de impacto social, startups, eu fiquei apaixonada por esse movimento. Eu falei, como que eu faço para criar um negócio desse? E basicamente, como eu já entendia bastante de startup, a gente, para criar qualquer negócio, você precisa entender se o mercado tem essa necessidade, qual é o problema que o mercado tem para você poder solucionar de alguma forma com alguma expertise que você tem. E aí eu fui um dia, eu estava participando de um curso e uma das atividades desse curso era entender se existia alguma dificuldade no mercado para eu poder criar um negócio. Eu fiz uma pesquisa de campo, visitei mais de 15 comércios, né, um a um, batendo na portinha dos comércios, e eu verifiquei que esses negócios tinham uma deficiência muito grande de marketing e o visual dos espaços, principalmente periféricos, eram muito ruins. E aí, numa conversa com um dos empreendedores, ele estava numa situação quase que deprimido, assim, por ter esse negócio já sido impactado por não saber usar o marketing, o ambiente físico dele para atrair novos clientes. E na rua de baixo tinha aberto, era até um açougue, com uma fachada super linda. Atraiu muito mais clientes, inclusive os clientes que compravam com ele. E eu falei, caramba, será que é isso que eu tenho que fazer? Eu falei, eu não sou arquiteta, eu não sou designer, é doideira, eu não sou da área de marketing, não vou fazer isso. E fui embora para casa, falei, deixa eu guardar essa ideia para não, né? E essa ideia ficou me perseguindo por dias. Então, Repagina-me, um belo dia, apareceu um processo de aceleração, que depois a gente explica o que é. E eu me inscrevi nesse processo só com a ideia, gente, não tinha nada, eu não tinha validado nada, só com a ideia e com essa pesquisa de rua que eu fui fazer. E eu falei, poxa, isso seria legal poder ajudar esses negócios a ficarem mais bonitos, com marketing legal, mais atrativo. Eu vou escrever, se for selecionado, ok. E aí nós fomos selecionados entre 365 startups do Brasil. E era uma ideia só, não chamava nem Repagina, era negócio da quebrada, porque era bem focado na periferia. E aí o Repagina nasce em 2018, com esse viés, e depois a gente trocou o nome, enfim, porque tem todo um contexto de cuidar também do empreendedor. A gente tem um olhar hoje primeiro para o empreendedor e depois para o negócio. Que joia. Pessoal, olha que legal, vocês lembram que nas aulas passadas, quando a gente falava de empreendedorismo, a gente fala que o bom empreendedor, ele tem uma atitude empreendedora. Então, olha a Grazi como foi atrás, né? Então, o bom empreendedor, ele tem iniciativa, ele vai atrás, né? Uma outra coisa que a gente também tem falado aqui bastante, Grazi, tanto aqui nos momentos presenciais que a gente atende os nossos alunos, como nas aulas do Mão na Massa, é o seguinte, o empreendedor é aquele que vê uma oportunidade aonde a outra pessoa tem problema. Então você faz do problema do outro uma oportunidade para você. Você causa um impacto social, né? E você pode viver financeiramente disso.
Essa foi, então, a segunda parte, né, da entrevista da Grazi, onde ela fala como ela começou a criar a empresa dela. Então, vocês viram, ela escolheu ter como uma empresa uma startup. Então, uma startup é uma modalidade de negócio. Então, ela disse que você tem que ter algo de inovador para oferecer, né? Você não basta simplesmente querer ter um negócio. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que ir no mercado, fazer pesquisa de campo, você tem que oferecer alguma coisa diferencial, você tem que causar um impacto. Uma startup, para ela ser configurada como uma empresa startup, ela tem que seguir alguns critérios. E a Grazi falou, esses critérios a gente colocou aqui, está em amarelo. Eu também fiz, né, o mapa mental usando as ideias básicas que estão aqui. Depois vocês podem rever essas aulas e vocês vão ver com calma essas ideias básicas que são muito importantes. Eu vou pedir agora, por gentileza, para a produção colocar o slide 11. Agora, a gente vai fazer a nossa primeira interação no chat. Então, vamos lá, pessoal. A pergunta é, se você fosse abrir um negócio hoje, se você fosse abrir uma empresa, se você fosse abrir um negócio que você está a fim de construir, qual seria esse projeto? Qual seria esse negócio? Como é que você faria pesquisa de campo para saber se o seu negócio realmente tem mercado? E o mais importante de tudo, qual é o inovador, o diferencial que você tem para oferecer? A gente vai deixar o chat por 2 minutos e daqui a pouco a gente volta com o Maurício lendo a interação do chat. Até já! Voltamos da nossa primeira interação no chat. Queria agradecer aos professores e alunos. Continuem participando durante todo o nosso programa de hoje. Participem no chat, deixem seus comentários, coloquem o seu posicionamento sobre as questões que estão sendo apresentadas nessa entrevista, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários que foram colocados. Eu tenho aqui do Gabriel, do 7º ano do ensino fundamental. Ele colocou que ele pensa em criar um aplicativo para ajudar a sua comunidade. Isso é uma ideia legal. A Fernanda, do 9º ano do ensino fundamental, ela perguntaria para as colegas na hora de criar o seu projeto. Então, a pesquisa de campo, né, que ela coloca é justamente essa ideia de pesquisar com as amigas. E o professor Jorge, de língua portuguesa, ele diz que
pense em criar um canal no YouTube, né, que fala sobre podcast e que tem conversado com seus alunos sobre essa possível ideia. Então, está sendo feita aí também uma nova pesquisa de campo. Legal as interações, né, professora Simone? Vocês continuem participando, que daqui a pouco a gente volta e vai fazer a leitura de outras interações também, tá bom? Agora é com você, Simone. Maurício, é sempre legal ler a interação no chat, né? Porque a gente fica sabendo o que os alunos, os professores e os gestores estão achando da nossa aula. Pessoal, é muito importante a gente colocar a nossa ideia para fora, é muito importante a gente ter sonhos, né? Agora, o que a gente precisa pensar mesmo é o que eu tenho de inovador, de diferente para oferecer. Porque o mercado já tem muitos produtos, mas de repente você tem uma ideia diferente, uma forma diferente de oferecer algo que já existe no mercado. Então, para isso, que as startups contam com alguns processos aí de ajuda na formação para que elas possam ficar bem no mercado. Então, eu vou pedir o slide número 12, por favor, produção. Agora, a gente vai ver o slide 3, perdão, a gente vai ver o vídeo 3, que vai falar sobre pitch, aceleração e incubação. Vamos lá, produção? Pitch geralmente é uma apresentação do seu negócio, você faz de 3 a 5 minutos e isso auxilia o outro tem que entender o seu negócio em 3 minutos, essa é a realidade. Se em 3 minutos você não for capaz de mostrar o que é o seu negócio, raramente vai ficar tangível isso para outras pessoas. O que acontece com a gente que é empreendedor? Para a gente é muito claro a nossa ideia, a nossa solução, mas se para o outro não for, não tem sentido. Então, dentro do mercado de startups, se criou o pitch para que essa ideia fosse enxugada e em uma frase você definisse o que é uma frase, 2 frases no máximo, você definisse o que é a sua empresa, qual a solução real que ela traz para o mercado. Então, o pitch basicamente tem isso. Mas nesse programa que vocês foram selecionados, vocês apresentaram um projeto, né? O pitch é quando você vai atrás dos investidores, é isso? Não, geralmente os programas de aceleração, de incubação, eles pedem que a gente faça esse processo de pitch, que é contar um pouquinho como funciona o negócio. Então, nesse processo que eu passei, teve várias etapas, não foi só uma etapa, mas eu fiz a inscrição, depois eu fiz a ligação, né, entrevista por ligação, e depois eu fiz um pitch em vídeo que tinha que ser de 2 minutos, foi até menor. Então, nesses 2 minutos eu tinha que contar como que aquela ideia, né, que na época era o negócio da quebrada, como que aquela ideia ia ajudar pessoas da periferia a melhorar seu negócio. Né? Então, eu criei toda uma solução, tudo na minha cabeça, e levei para eles e eles gostaram. Né? Foi uma banca com grandes marcas, inclusive, foi um baita feito, assim, e eu era só uma ideia. Então, foi muito legal isso, para entender que eu estava no caminho certo. Essa ideia mudou, né, de 2018 para cá, mudou bastante, e é esse o diferencial de ser uma startup no mercado. Então, antes de um projeto na prática, o importante é uma boa ideia construída, né? Sim, e você saber apresentar isso, né? Você ter uma boa ideia e saber vender isso. Nossa, importante. Uma outra coisa que a gente tem falado aqui também bastante nas aulas de empreendedorismo é que o público-alvo tem que estar sempre envolvido. No caso, você foi atrás dos clientes, né? Ou melhor, você fez essa prospecção ali para saber quais eram as dores, né? Quais eram o que estava tendo de problema. É muito importante que o público-alvo esteja envolvido diretamente no projeto, né, Grazi? Total. Se tivesse uma dica para dar para vocês comece entendendo qual é a dor real do seu cliente. Muitas vezes a gente começa um negócio olhando para as nossas necessidades. Mas eu tive esse problema, eu tenho esse problema, todo mundo tem. Né? Então, acho que é basicamente fazer isso. Vai primeiro na rua, ouve, sem criar nada. Não cria primeiro a ideia e depois vai testar. Né? Primeiro você ouve e de repente vai sair uma ideia legal aí desse ouvir, o seu público
seu possível público-alvo, né? Que muitas vezes ele vai mudar também. Legal. E você falou de aceleradora, de incubadora. Vamos explicar também, assim, de uma maneira didática e prática, o que é uma aceleradora? Tá. A aceleradora, ela basicamente pega a sua ideia e ela leva você por um ponto que é para você começar a validar, né? O que é validar? É testar, ver se alguém quer comprar. E aí alguém, gente, muitas vezes não é só o público final, muitas vezes é uma empresa, o governo, né? Tem várias fontes de receita aí para o seu pequeno negócio, para a sua startup. Então a aceleradora, ela tem esse processo, ela te conecta com investidores, ela te conecta com grandes mentores, né? E a incubadora, ela geralmente é a parte da ideia. Então você teve aquela ideia e ela coloca você num lugar, num hub, né? Um hub, e ela vai ajudando você melhorando aquela ideia até validar. Então ela é quase igual à aceleração, só que ela é mais lentinha, ela tem um processo mais lento, porém é um processo importante também, porque muitas vezes o empreendedor tem dificuldade com a venda, com o marketing, e ele precisa passar por todos esses aprendizados para poder levar o negócio dele para o mercado. Então é basicamente isso. E Grazi, você mudou então o nome do seu negócio, que no começo era Negócio da Quebrada, para Repagina-me. E o que é o Repagina? Me conta pra gente. O Repagina-me basicamente hoje a gente é uma startup que presta assessoria para negócios locais, melhorando o visual, repaginando efetivamente, né, o visual, tanto do online quanto do físico. Então hoje a gente atua com essas duas frentes, que é definir paleta de cores, uma marca atraente, fazer com que esse cliente, tanto do mundo físico, né, da loja física, do espaço físico, seja atraído por aquele negócio, quanto no mundo online. O que tem acontecido, Simone, é que muitos empreendedores, eles estão capacitados, vendem ótimos produtos, mas eles não são competitivos. E aí a gente identificou isso, né, a gente começou fazendo obras, entendemos que não, que a gente era mais do que uma empresa de reformar comércios, que a gente era uma empresa de levar inteligência para esses pequenos negócios que não tinham acesso a esse tipo de assessoria. Então a gente ajuda esses pequenos negócios a melhorarem a marca, a melhorar o visual do ambiente dele com repaginações simples, reutilizando o mobiliário, reutilizando o próprio layout, muitas vezes só organizando, limpando e pintando. Né? Já teve casos de clientes, alunos nossos, que a gente tem uma aba da educação dentro do Repagina, de alunos nossos do extremo da Bahia, só reformar e aumentar o faturamento em 10%, 20% na mesma semana. Que ótimo. Né? Com a pintura e com as orientações que a gente dá de melhoria do ambiente. Muito legal. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do site da Grazi para vocês visitarem lá, verem os projetos e conhecerem, tá? Pois é, pessoal, acho que o vídeo disse tudo, né? A gente sabe, então, que existem essas partes aqui, olha, cor-de-rosa, que são os processos pelos quais passam uma startup para que ela seja bem sucedida. Mas eu quero saber como é que anda o chat. Tem novidade aí, Maurício? Vou passar para você, por favor. Temos sim, Simone. Temos sim, eu estou lendo aqui, o pessoal do 9º ano, professores, está bombando aqui o chat, então continuem participando, tá certo? É interessante ter a contribuição de vocês, até para que a gente possa estar melhorando e tudo mais, tá bom? Eu vou ler aqui apenas um dos comentários e depois a gente volta para ler os demais, do professor Fábio, que ele coloca assim: olá, muito bom incentivar nossos estudantes ao empreendedorismo, muito massa, legal, tá certo? Então, continue também deixando aí o comentário de vocês, que a gente vai estar lendo aqui durante a nossa programação. E agora a gente continua com a entrevista com a Grazi. É com você, Simone. Obrigada, professor Fábio. Muito massa, muito mão na massa, né? Eu vou pedir para a produção colocar o slide 14, por favor.
Pessoal, agora a gente vai entrar naquela parte que todo mundo, que é mais delicada, né? Que é aquela parte do dinheiro. Mas será que recurso é só dinheiro? Grazi, explica pra gente, como é que eu faço para começar uma empresa se eu não tenho dinheiro? Vamos lá, produção? Vídeo 4, por favor. Que vocês tiveram um projeto com uma associação chamada Bloco do Beco, que fica localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Qual foi esse trabalho que vocês fizeram com esse pessoal? A gente participou de um processo de aceleração, né, junto com o Housepad, com a Impact que foi muito importante para a nossa visibilidade também, porque foi um projeto no extremo da Zona Sul, né, numa periferia da Zona Sul. E lá no Bloco do Beco, eles precisavam fazer uma repaginação também do ambiente, e aí a gente desenhou algumas paredes, lá fizemos um projeto para eles, e eles aplicaram, inclusive, parte do projeto, né, como eles dependem de doação de tinta, doação de material, eles conseguiram fazer uma parte do projeto que a gente desenhou. Isso foi massa para a gente não tinha trabalhado, nunca tínhamos trabalhado ainda com assessoria para ONGs, e isso foi bem legal, e ver o projeto saindo, ver a galera utilizando as nossas ideias é muito gostoso. Então foi esse basicamente, a gente fez um projeto lá para eles. E quando, por exemplo, você tem um cliente que te procura, né, e você dá essa sugestão da repaginação do ambiente, e eles falam, Grazi, mas eu não vou ter esse dinheiro, existe vocês estão em indicação de algum investimento, algum investidor, algum potencial doador? Como funciona essa parte do dinheiro mesmo? A gente tem dois perfis de cliente. A gente tem um cliente que não tem nada de recurso para começar, e aí eu costumo falar que é prioridades, né, ele se organizar. O projeto que a gente desenha um projeto para ele ir fazendo no decorrer do ano, se necessário. Né? Então ele vai primeiro trocar uma mesa, primeiro ele vai fazer uma pintura em uma parede, né? Iluminação é importante, a gente pensa sempre no faturamento, gente. Diferente do designer de interiores, a gente está preocupado nesse empreendedor ganhar mais dinheiro. Então a primeira coisa que ele precisa fazer? Guardar dinheiro para melhorar a fachada. Iluminação, pintura, qualquer intervenção que ele fizer já aumenta o faturamento dele, tá? E aí ele se programa. Então todo o nosso projeto é focado no pouco dinheiro, um cliente que tem pouco dinheiro. E a gente tem um cliente que ele tem um pouco mais de dinheiro, mas que muitas vezes ele quer investir em outras coisas. Então ele tem, por exemplo, uma cozinha e ele quer comprar um fogão novo. E aí a gente pergunta, quanto que isso vai retornar para você? Então a nossa assessoria entra nessa parte. O que acontece hoje é que os clientes que não têm dinheiro, a gente consegue orientar eles sobre linhas de crédito de parceiros nossos que não especificamente são direto do Repagina, mas existem muitas linhas de crédito para o pequeno negócio. Então hoje a gente não tem uma parceria direta, mas existem vários players que trabalham com empréstimos abaixo de juros quase zero, menores, né? Então é basicamente isso, a gente tem esses dois públicos. Mas geralmente o empreendedor, a questão do empreendedor não é a falta de dinheiro, Simone, é a falta de planejamento. Então a gente orienta ele com o planejamento da reforma. Tá certo. Legal. E numa conversa que a gente teve anteriormente, né, Grazi, você estava falando que o faturamento desse pessoal tem aumentado, né? A média de faturamento, assim, dos pequenos empreendedores hoje, depois que eles passam por esse processo de repaginação, você disse que chega um nível bem legal, né? Sim. Mais ou menos em torno de quanto? A nossa promessa, né? Eu falo que toda startup, todo pequeno negócio precisa ter uma promessa de transformação. E a promessa é até 40% do faturamento, da alavancagem do faturamento. Então a gente tem casos de empreendedores que crescem 10%, 20%. Né? Então tem toda uma construção que nós fazemos com esse empreendedor, não só no negócio dele, na mentalidade dele. Muitas vezes a mentalidade dele impede dele faturar mais. Então, nesse processo de assessoria, a gente vai ajudando ele a destravar
coisas que tá só na mente dele, que é o medo, né? A gente sabe que tem medo de investir, então tem tudo isso. Tá. Mas em média 40% do faturamento dele a gente consegue alavancar. Que joia! Ok, pessoal, então a gente viu, né? Recurso não é só dinheiro. E uma coisa muito legal que a Grazi falou é a questão do planejamento, né? Então a mudança de mentalidade, de mindset, ela é muito importante. E agora, pessoal, para finalizar as entrevistas com a Grazi, a gente vai colocar um vídeo curtinho. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o slide 19, isso, que ela vai falar de uma das modalidades que nós fazemos aqui no Hub, que é a mentoria. É o nosso último vídeo, ele é curtinho e a gente volta já. Vídeo 5, por favor, produção. Outra coisa também que eu sei que o Repagina me faz, que é muito importante, que a gente também quer fazer aqui no Hub de Inovação, mas a gente precisa da ajuda da Grazi e de outros startups, é a questão da mentoria. Diga pra gente o que é a mentoria e como é a mentoria de vocês. Mentoria basicamente é a gente orienta o empreendedor sobre microações. A gente sabe que se mandar ele fazer um montão de coisa ele não vai conseguir fazer. O foco desse negócio é crescer. Então, o que a gente faz? Orienta ele por etapas. Semanalmente nós encontramos esse empreendedor, ele cumpre as etapas e volta para trazer o feedback para a gente, que é no caso do mentor dele. Então, é muito simples e muito funcional. Falo que eu não gosto de colocar muito confete nesse processo de mentoria. Eu acho que é basicamente sentar, ver a necessidade da empresa e colocar ela para agir. Né? Muitas vezes ela precisa de um mentor para poder falar, vai lá e faz. Né? Parece bobo isso, mas muitas vezes isso muda o jogo. Não, a gente percebe mesmo que todo o processo de pequeno empreendedor, quando começa, ele passa também depois de uma mentoria, como se fosse uma monitoração do processo. Né? Precisa ter esse acompanhamento, né? Isso é importante. Não, isso ajuda, né, Simone? Acho que nós que viemos do ensino tradicional, a gente meio que criou isso que é necessário, deixa eu usar uma palavra correta, mas é necessário prestar o feedback. Eu acho que essa é a palavra mais correta para se usar. Devolver o que você fez. E muitas vezes, só de você ter, né, como eu te falei, eu tive vários mentores. Só de você saber que você tem que reportar o que você fez para outra pessoa, você se compromete 2 vezes mais, assim, então isso é muito importante. Pessoal, outra palavra, feedback, que a gente trabalhou também nas aulas de empreendedorismo, né? Tem muita palavra em inglês, né? Nessa área de startup, empreendedorismo, então inglês é importante. E, Grazi, você acha que a aprendizagem com a tecnologia e inovação, ela pode ajudar os nossos estudantes da rede a descobrirem, a despertar um empreendedor que está adormecido dentro dele? Com certeza, com certeza. Eu acho que foi o que eu te falei, né? O Repagina nasceu, eu já tinha quase que desistido do empreendedorismo. E quando eu voltei para a sala de aula, quando eu pude encontrar outros empreendedores, compartilhar e ver que todos eles têm desafios, né? Que são aqueles medos. E conhecer, né, acessar informações que eu não tinha, eu falei, poxa, tem muito recurso financeiro no mercado para ganhar dinheiro, para receber aporte, só que eu tenho que estar preparada para isso. Então, o conhecimento, gente, eu sou suspeita para falar, mas o conhecimento realmente muda o jogo e faz você ir mais longe e mais rápido, né? Sem esses processos de aceleração, de incubação. O Repagina não estaria aqui ainda, com certeza não. Não estaria aqui mais, né? Então, ótimo. A mentoria, é isso, né? Bom, a gente poderia seguir essa conversa por tanto tempo, né? Tem tanta coisa legal para a gente aprender, ainda mais com uma startup, uma empreendedora dona de uma startup, mas o nosso tempo está se acabando e eu vou pedir para a produção passar para o slide 25, por favor. A gente vai falar agora das habilidades da aula de hoje. Bom, pessoal, nós trabalhamos habilidades, 3 habilidades, 2 para o ensino fundamental, 1 para o ensino médio. Para o ensino fundamental, é você colocar,
fazer as crianças terem curiosidade em investigar, em buscar soluções por conta própria, né? Aquela coisa de fomentação da curiosidade, da busca de solução de problemas, isso é muito importante no ensino fundamental. E já para o ensino médio, nós usamos uma habilidade voltada para o empreendedorismo mesmo, né? Quando você vê um problema, qual solução você pode propor, qual inovação, qual impacto, quais as metas, quais os resultados que você quer atingir. E isso aqui foi muito importante para a gente, então, trabalhar tudo isso que está aqui atrás da gente, que é o nosso grande mapa mental, que ficou enorme, gente. Mas é muito legal, o mapa mental ajuda muito a gente a resumir as ideias, né? Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês por aqui. Agradeço muito a atenção e um grande beijo para vocês. E fiquem agora com o Maurício. Tchau. Muito bem, muito bem. Se você, professor ou estudante, que deseja criar um projeto voltado para o empreendedorismo, aprender a programar um game utilizando Scratch, ou mesmo criar um robô utilizando sucata, agende a sua visita com a gente, tá certo? Slide 27, por favor. Venha para o CIEB, tá? O CIEB que fica aqui na rua Padre Chico, 420, na Pompeia. Tá aí o nosso site e o nosso telefone, tá bom? E o nosso Instagram. Siga-nos nas redes sociais. Vamos para o slide 28, por favor. Agora eu quero saber um pouquinho da avaliação de vocês. Chegou o momento de você dar a sua opinião sobre o nosso programa de hoje, tá certo? Então, o que você achou do nosso programa de hoje? Aponte seu celular para o QR Code, que está aí na tela, ou acesse o link que está aparecendo também e deixe a sua opinião. Enquanto vocês avaliam o nosso programa, eu quero aproveitar para ler algumas postagens aqui no chat, tá? Produção, por enquanto, deixa o slide aí na tela, que eu vou fazer a leitura aqui. Do 7º ano, o professor Gabriel disse muito bom, né? Gostou da aula. E o 9º ano, vários professores colocaram aqui as suas observações. Eu queria mandar uma boa tarde para a professora Eliana, para o professor Rafael, para a pro Rosângela, para o pro Lucas, né, provavelmente de língua inglesa, e para o pro Jorge, acho que é Jorge Wilson. Parabéns, ele colocou, parabéns, estou adorando essa aula, ótima entrevista. Pode voltar para a minha imagem aqui, por favor. Então, eu quero agradecer a participação de todos, professores, alunos e gestores que acompanhou o nosso programa, tá certo? Depois vocês podem estar revendo esse programa no repositório, ok? E entre em contato com a gente e venha para o CIEB. Agradeço a participação de todos e tenha uma boa tarde. Tchau, tchau. Thank you.